Já de volta e nós vamos continuar falando neste bloco sobre a saúde dos nossos pés. Você aí de casa, você sente muitas dores nos pés? Bom, será que estas dores podem ser evitadas? Quais serão as causas delas, hein? Já parou para pensar sobre isso? Então, nós vamos conversar agora sobre saúde dos pés com a fisioterapeuta Tamara Medeiros, especialista em pés e pernas lá da clínica Pés Sem Dor. Bom dia, Tamara. Bem-vinda ao nosso programa. Assunto gostoso esse hoje, hein? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso cuidar dos pés. No último bloco nós falávamos com a Fernanda, que é podóloga, trouxe várias dicas especiais para os cuidados diários com os nossos pés, né? Agora, falando da saúde dos pés, as pessoas também se esquecem? Nossa, demais. Na verdade, assim, o Brasil não tem um costume de olhar os pés, né? As pessoas só procuram ajuda quando já tá doendo demais, chega lá na clínica, nossa, eu não consigo nem pisar no chão. E o que é mais, assim, que me assusta é que eu falo assim, mas tem quanto tempo que você sente? Aí a pessoa fala, tem 15 anos que eu tô com essa dor. E ela vai suportando aquela dor até não aguentar. Isso, ela vai empurrando, as pessoas falam assim, eu me acostumo com a dor, sabe? E assim, por exemplo, se a gente comparar com outros países, né? Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é um país que a população tem uma cultura de cuidar dos pés. Que legal. Né? E aqui no Brasil as pessoas vão empurrando, às vezes se automedicam, né? Não procuram um profissional adequado, fica sofrendo. Pois é, toa. Isso não é certo, viu, gente? Sim. Agora, de uma forma em geral, quais são as principais causas, quais são as principais dores, reclamações dos pacientes quando chegam ao consultório? Ó, a gente tem, assim, campeões de audiência, né? O Joanete. Que a gente falava aqui no último bloco. Isso, Joanete, assim, pessoas jovens de todas as idades costumam reclamar bastante do Joanete. Dores no calcanhar, às vezes associada ao esporão de calcânio, que é muito comum. Fascite plantar, que é aquela queimação na sola dos pés. Então, acho que são assim, e joelho, né? Joelho sempre tem um desconforto. Acho que são os campeões aí de reclamações. Agora, quais são os exames? O que fazer, né, para identificar esse problema no pé do paciente, Tamara? Certo. O ideal, assim, sempre um profissional adequado. Então, a pessoa pode procurar um ortopedista, né, um especialista, e aí ele vai fazer lá raio-x, ressonância, né, para olhar as estruturas internas. E para avaliar a pisada, nós temos um teste que é, assim, vamos dizer, o padrão ouro, que seria a baropodometria, né, ela vai avaliar pontos de pressão, porque às vezes as dores, elas não estão relacionadas necessariamente a uma patologia. Muitas vezes sim, mas muitas vezes é um desalinhamento da pisada, que não gerou uma patologia, mas gerou uma pressão, é como se fosse a força que a pessoa aperta o chão quando ela pisa. E esses desalinhamentos são comuns? São muito comuns, muito comuns. Não necessariamente eles vão gerar um problema, um sintoma, né? Mas é o que eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa passa por situações na vida, vamos supor, mudou a função do trabalho, e aí ela passou a ficar mais tempo em pé. Ela sempre teve aquele desalinhamento, mas essa mudança na rotina, ela vai gerar esse sintoma. Ela vai sentir mais. Ela vai sentir mais, exatamente. Às vezes ela vai ficar mais tempo em pé, e ela começa a sentir uma queimação na sola do pé que até então ela não sentia. Está relacionada à anatomia do pé dela e à mudança da rotina. E aí ela tem que se readequar a esse novo momento. Para ela identificar, então, se há um problema na anatomia do pé, então, ela vai ao consultório e lá tem um aparelho que vai identificar isso. Exato. Lá ela vai fazer essa baropodometria que eu estou falando e, por exemplo, lá na Pés Sem Dor, a gente faz um scanner. Então, a gente avalia também a anatomia do pé. Comprimento, largura, altura do arco, né? Que é exatamente muito relacionado aos desalinhamentos, né? E aí a gente faz uma anamnese, né? Pode ser feito por um fisioterapeuta, lá na Pés Sem Dor é assim, mas a pessoa pode ir a um ortopedista, né? Um profissional que entende do assunto, exato, né, gente? Exato. Agora, há um calçado específico para cada tipo de pisada, por exemplo? Na verdade, assim, né? Seria cruel dizer, vamos supor, você tem o pé chato, não use salto. Seria muito complicado, né? Todo mundo pode usar qualquer calçado. O que pode acontecer é a pessoa precisar adaptar aquele calçado para ela poder usar sem desconforto. Então, por exemplo, uma mulher que quer usar um salto alto e ela tem uma estrutura de pé cavo, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, né? Exato. Então, ela vai ter já uma tendência a pressionar muito a ponta dos pés. E o salto alto automaticamente pressiona a ponta dos pés. Normal, Isso. Tem essa tendência. Exato. Então, assim, para ela usar um salto alto, o ideal é ela adaptar uma palmilha nele. E aí ela estabiliza a pressão, ela usa o salto sem dor.
E aí, esse uso da palmilha pode ser frequente, não? Sim, ele é frequente. Ele é frequente. Isso. A palmilha, ela é uma órtese de correção, Síria. Então, por exemplo, ela é semelhante a um óculos. Então, assim, é lógico que o óculos, às vezes a pessoa vai usar mais porque ela precisa dele para enxergar o tempo todo. Mas a palmilha, assim, vai andar, vai fazer uma corrida, uma caminhada, vai passar muito tempo em pé no trabalho, aí usa a palmilha, é um uso contínuo. Em crianças também. Agora, uma dúvida bastante comum, que eu vejo muitas pessoas reclamarem na hora de comprar tênis. A pessoa fica numa dúvida danada, né? Qual o tipo de tênis que vai se encaixar melhor ali na anatomia do pé. Sim. E aí? Os tênis são, assim, campeões das dúvidas, né? Às vezes você vai na loja, é um tênis pronado. Mas o que é pronado? Exatamente. Mas a pisada é pronada, não é? Eu, particularmente, acho que para a pessoa, assim, adquirir um tênis com uma correção, que seria um tênis pronado ou supinado, ela tem que ter uma certeza muito grande da pisada dela, porque senão ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, assim, o ideal é realmente fazer uma avaliação, conferir se a pisada é aquela mesmo, porque às vezes, assim, no olho, né, o famoso olhômetro, a pisada parece de um jeito, mas na dinâmica mesmo ela é de outro jeito. Pode então, não ser, né? Exato. E aí a pessoa compra um tênis, ou então, vamos supor, a pessoa prona um pouquinho. Pronar é pisar para dentro. Então a pessoa pisa um pouquinho para dentro e o tênis vai fazer o que seria assim, jogar para fora, né? Mas aí ele joga muito para fora. Aí ela passa, em vez de pisar para dentro, passa a pisar para fora. Aí é um outro problema. E pode gerar desconforto também? Pode sentir dor, por exemplo? Isso vai gerar uma nova dor. Às vezes ela tinha uma dor no joelho de um jeito, a dor do joelho alivia, começa a doer o tornozelo, pior ainda. O ideal realmente é um acompanhamento profissional. Tem algumas lojas que vendem tênis que até falam que já oferecem esse serviço, né? Da pessoa de identificar a anatomia do pé, mas tem que ter muito cuidado com isso, né? O ideal é que seja um profissional da área de saúde mesmo, né? Sim, com certeza. Assim, é complicado a gente falar do profissional X ou Y, né? Mas o ideal é uns profissionais, assim, que a gente já tem uma certeza. Então, médicos, fisioterapeutas, profissionais que a gente sabe que vão saber orientar melhor esse paciente. Agora, é possível corrigir essa pisada da pessoa ou não? Ela vai se habituar a conviver com aquela pisada que ela tem? É possível corrigir. Assim, também depende, por exemplo, às vezes a pessoa não tem sempre uma pisada para fora. Às vezes ela tá com uma dor no joanete. O joanete, a pessoa que está com dor, ela tende a começar a pisar para fora para tirar o dedão do chão. E aí a gente consegue corrigir. Mas para corrigir, a pessoa pode tentar com exercícios, alongamentos, eles auxiliam, e um uso de palmilha ortopédica. Bom, nós temos alguns equipamentos que você trouxe. Vamos mostrar para quem está em casa, Tamara? Olha só, vou pedir para você ficar desse lado aqui. Nós estávamos falando ali dos pés, né? Agora há pouco aqui vai ser mais fácil para demonstrar para quem está em casa, né? Por exemplo, esse aqui, que tem uma curvinha. Exato. Essa estrutura aqui é o arco plantar. Então, é ele que vai definir se o pé é chato, o famoso pé chato. Esse aqui, no caso, é um pé cavo. Então, significa que a pessoa tem arco demais. E aí, o que eu estava dizendo é que a tendência desse pé é sobrecarregar ou o calcanhar ou a ponta dos pés. Então, se a pessoa ainda quer usar um salto, aí o ideal é colocar uma palmilha. É uma palmilha. Aqui, e ela vai sentir dor, então, no caso. Ou aqui ou aqui. Ou aqui ou aqui, exatamente. Aí uma palmilha ideal para esse tipo. Exato. E já... Pode falar. Não, a palmilha, ela vai fazer o seguinte. Mostra pra gente. Ela vai encaixar certinho no pé e ela vai corrigir e colocar a anatomia do pé da pessoa intacta. Então, é como se ela não tivesse... sofrendo as pressões que o calçado está possibilitando ali no momento. Aí é uma palmilha específica que o profissional vai indicar. Não é qualquer palmilha também que a pessoa compra em uma loja e vai usando, não, né? Exato, é uma palmilha sob medida. Eu costumo dizer que, por exemplo, a sua palmilha, Síria, só você pode usar. Se você empresta a sua palmilha para outra pessoa, a pessoa usa um dia, no outro dia ela não pisa no chão. Vai doer demais. Tem que ser uma palmilha sob medida. Tem que ter cuidado com isso, viu, gente? Exato. E esse aqui? Esse aqui nós mostramos, essa diferença. E esse pé aqui, no caso, Tamara? Esse aqui é o que seria um pé normal. Pé normal. Exato, ele tem uma curvatura legal. Essa estrutura do pé, Síria, ela é o amortecedor do seu pé. Então, se ela tem uma curvatura legal, ela consegue um bom amortecimento. Por exemplo, esse aqui é o pé chato, ó, o famoso pé chato. Então, ele é um pé bem chapado lá no chão, olha bem a diferença, desabado. né? Olha a curvatura desse e olha esse, exato. Olha a diferença. O pé chato, ele é muito comum, ele pode inclusive ser um pé chato adquirido. Por exemplo, no decorrer da vida, né? O pé da pessoa começa a desabar, as estruturas, musculaturas, ligamentos começam a abaixar. Então, existe um pé chato adquirido.
Genética tem a ver também? Genética tem a ver, às vezes tem as famílias dos pés chatos. Exatamente. Todo mundo de pé chato. O pai é pé chato, a mãe é a família toda com pé chato. A genética influencia bastante nos pés. Tá. Agora, exercício físico. Você falou da questão da musculatura do pé, né? Exato. Às vezes as pessoas vão para academia, vão fazer musculação, pensam no corpo, claro. E esquecem do pé. Tem exercícios próprios para os pés? Tem exercícios próprios para os pés. Inclusive, é legal a pessoa fazer todos os dias. São exercícios simples, ela faz rapidinho e aí eles vão prevenir bastante problema, bastante lesões no futuro. Principalmente se ela estiver fazendo atividade física. Atividade física é campeão de lesão se não for feita da forma correta. Agora, esses exercícios, eles devem ser orientados por um fisioterapeuta, por um ortopedista ou o próprio instrutor, o próprio personal da pessoa já pode indicar? Exato. De preferência, se a pessoa estiver querendo prevenir lesões, é melhor um fisioterapeuta, né? O educador físico, ele passa exercícios também, mas assim, se a pessoa estiver focada em dores, em lesões, é legal um acompanhamento do fisioterapeuta mesmo. Ok. Bom, e aqui nós mostramos os pés e aqui, Tamara? Isso aqui é uma anatomia do joelho. Então, ó, o que pode acontecer? Se a pessoa tá pisando desalinhado lá embaixo nos pés, ela vai desalinhar o joelho também. Automaticamente. Exato. É incrível isso, né? E aí vão gerar compressões, né? Sobrecarga no joelho. Então, às vezes, a dor no joelho, ela tá relacionada à pisada da pessoa, na grande maioria dos casos. E às vezes a pessoa reclama de dor no joelho, acha que o problema tá ali e não analisou a pisada. Lá no pé que tá o problema, né? Pode trazer problemas para a coluna também? Coluna, quadril. Na verdade, eu costumo dizer que imagina um prédio que a base dele tá torta. Então, ele vai crescer torto. Os pés são a nossa base, né? Ele é nosso alicerce. Então, se ele estiver lá desalinhado, o corpo todo vai ficar desalinhado. Bom, aqui temos alguns modelos de calçados. Exato. Aqui são calçados adaptados, né? Porque, assim, às vezes a gente não pode prender a pessoa a usar o calçado que a gente quer. Se ela quer usar um tênis, a gente vai calçar um tênis. Mas se a pessoa só usa chinelo, a gente precisa adaptar um chinelo, um outro tipo de calçado. Então, a gente adapta a palmilha na realidade da pessoa, para não virar um fardo, para ser um uso tranquilo. De acordo com cada perfil, então, essa palmilha, né? Exato. É de acordo aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo de chinelo, ó. E aí, a gente adapta a palmilha nele. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, ok. Aí vira um chinelo sob medida. Vira chinelo só, Isso, eu costumo brincar que a gente disfarça o chinelo de chinelo, mas ele é um tratamento. É, mas se você não tivesse tirado, não daria nem pra perceber mesmo. Aí a pessoa acostuma, né? Agora, na hora de comprar sapatos, qual é o ideal? Por exemplo, às vezes a pessoa reclama que o pé incha muito. Vai fazer atividade física, eu acredito que tem uma tendência o pé inchar. Isso. É ideal que o tênis seja mais folgado? O que a pessoa deve olhar? Isso. É ideal que ele seja maior, eu costumo dizer 1 centímetro, 1,5 centímetros maior do que o pé. Por isso que é legal fazer uma avaliação, né? Para saber exatamente a medida. Tem que ser um calçado mais folgado, mas ele não pode ser um calçado folgado demais. Porque senão a tendência da pessoa é endurecer bastante o pé para firmar no calçado, porque senão fica solto, né? Fica isso, senão ele samba dentro do calçado, né? Então, o ideal, na verdade, é um número que seja confortável. Nem justo demais, nem folgado demais. Que a pessoa se sinta confortável. Exato. Né? Confortável é a palavra. Nós falamos do aparelho, vamos fazer uma demonstração? Isso. Vocês trouxeram, né? É o que identifica a pisada da pessoa, Exato. não é isso? Nós vamos fazer uma baropodometria, que é o teste que eu falei que identifica as pressões. Que vocês fazem lá no consultório, Exato. né? Nós fazemos na Pé Sem Dor. A Fernanda, vou chamar a Fernanda, podóloga que participou conosco no último bloco. Fernanda, vem pra cá, por favor. A Fernanda vai ser nossa modelo de pé agora, né? Já tá na área, tá trabalhando, vai ser a modelo. E você vai mostrar pra gente, então, como que funciona esse aparelho, né? Esse é o aparelho, não sei se tá dando pra mostrar pra quem tá em casa. Tá aqui no chão do nosso estúdio. Esse aí é um baropodômetro. Baro, pressão, podo, pé. Então, medição da pressão dos pés. A Fernanda agora vai ficar bem solta, soltar o corpo. Fica bem leve, Exato. E ela vai pisar bem natural. Pisa e passa. Pisou, passou. Pode sair já. E aí, aqui na telinha, para mostrar para quem está em casa, que informações ele já coletou? Exato. Na verdade, aqui ela pisou com os dois. O ideal é que ela pise um de cada vez. Um de cada vez. Então, volta lá, pisa Fernanda. uma e passa, e aí na volta você pisa com o outro pé. Só com um? Exato. Pisa uma vez, um só, pisa e passa. Não para, não. Ótimo, agora sim. E agora com o outro pé. Tá medindo ali a força isso, ó, também, ó, pressão? quando ela pisa, ó, tá vendo? Ele já vai pegando a pressão da pisada toda. E agora a gente vai avaliar. Então, aqui nós temos a pisada direita e a pisada esquerda. É rapidinho, né? Rapidinho, rapidinho. Ali já demonstra onde que a pessoa põe mais força ao pisar no chão. Exato. Então, aqui, ó, o que a gente percebe? A coloração mais azul significa menos pressão. Azul, verde,
Aonde está mais amarelo, mais vermelho e às vezes em pontos de pressão muito intensos fica até rosa, é a hiperpressão. Então lá, o que a gente percebe? Ó, que ela coloca uma carga maior na ponta dos pés, olha lá, ó. Ela me disse que ela tem um calcanhar ali, que ela põe pressão no calcanhar, então é um tipo de desalinhamento compensatório, que a gente chama. Você perguntou se a pisada fica fixa, provavelmente ela está descarregando mais na ponta porque ela já se deu conta que o calcanhar incomoda um pouco. Automaticamente ela já está pisando desse jeito. Exato, né? O cérebro já mandou uma mensagem para mudar algo ali. Isso. Outra coisa que me chamou a atenção, ó, o meio do pé, que é o arco, não encostou no chão, tá vendo? Então ela bateu o calcanhar e bateu a ponta. É uma pisada com pouco amortecimento de impacto. E aí, a partir dessa pisada, a gente consegue desenvolver uma órtese, que é a palmilha, para estabilizar essa pressão. E aí ela ficaria com a pisada ideal. Aí pode usar qualquer calçado. E aí, essa palmilha, o uso deve ser permanente a partir desse momento ou não? Dependendo do paciente, 3 meses, 4 meses? O ideal é um uso contínuo. Mas, por exemplo, no caso da Fernanda, ela é muito jovem. Então, eu não vou assim falar, ai, Fernanda, agora a partir de hoje nunca mais vai ficar sem palmilha. O que eu costumo dizer é assim, na rotina, no batidão do dia a dia, é legal estar com a palmilha. Se for numa festa, um caso específico, quiser colocar um calçado que não dá, por exemplo, calçados abertos, não dá para colocar palmilha. Naquele dia específico não vai ter problema. Não tem problema. Agora, no caso das crianças, dos bebês, o que as mães, os pais, os responsáveis devem observar em relação à anatomia dos pés? Principalmente aqueles que começam a dar os primeiros passos, né? Começam a andar. O ideal é observar a formação do arco. Então, assim, até os 2 anos ali, a maioria das crianças vai ter o pé chato, que é um pé bem desabado lá, bem retinho no chão. A partir dessa idade, o arco tem que começar a se formar. E o arco se forma definitivamente até os 12 anos. Então, até os 12, se houver algum atraso na formação desse arco, a gente consegue corrigir definitivamente. A criança usa a palmilha um tempo e aí a palmilha molda a anatomia do pé. Então, vamos ter mais cuidados com os nossos pés, né? Nós falamos com a Fernanda no último bloco sobre o cuidado estético, né? A importância de hidratar, a importância de cuidar direitinho desse pé. E agora, destacando a saúde. É importante também procurar um profissional para ver como é que tá o pé, né? Sim, com certeza. Como tá essa pisada aí. Isso. Eu queria, inclusive, fazer um convite. Se você estiver aí querendo fazer uma avaliação dos seus pés, a nossa avaliação é gratuita. Vai lá, a gente faz esse teste, faz o scanner e a gente dá um diagnóstico perfeito. Para quem quiser agendar a avaliação, o telefone é 4003-8033. Tá certo. Sem dor. Tamara, agradeço a sua vinda. Muito obrigada. Fernanda, muito obrigada mais uma vez, agora por ser nossa modelo, viu? Bom, e você aí de casa, continue conosco. Nós vamos fazer uma pequena pausa no Manhã da Piedade, um intervalo bem rapidinho. Voltamos já com muito mais, viu? Não saia daí.